Em especial aos ouvintes do programa Panorama Geral. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez, né? Em 2018, 2019, iniciamos a nossa caminhada pré-política aqui e é uma honra que esse espaço esteja aberto mais uma vez. Saudações a todos. E o que é que levou você a tomar essa decisão mais uma vez em disputar a eleição para prefeito no ano vindouro? Ivan, quando você me fez o convite, a primeira mensagem que me veio na cabeça foi a que eu postei nas minhas redes sociais. É a crença naquilo que a gente realmente acredita que nos impulsiona a continuar, a perseverar. E é isso que eu trago para todos os ouvintes hoje, em tudo na vida a gente tem que acreditar e tem que fazer aquilo que a gente realmente acredita. Foi isso que nos trouxe em 2019 a ser pré-candidato e em 2020 ser candidato, levar o nome às pessoas, levar essa esperança de uma perspectiva política diferente. E as pessoas acreditaram, muitas pessoas acreditaram, né? Saímos, por que não dizer, fortalecidos naquele momento de 2020, por que não dizer também vitoriosos, diante de todo o contexto de desconfiança, de dificuldade que nós encontramos naquele processo ali, já que nós não somos políticos natos, né? Não pertencemos a grupos políticos. Eu vim defendendo a participação popular no processo político e a mudança de comportamento na política. Então, como saímos bastante fortalecidos naquele processo, levamos as mensagens às pessoas, às portas da comunidade, as pessoas acreditaram, né? E o processo tem que continuar, o processo deve continuar, as pessoas precisam continuar acreditando que é cada um que faz a diferença e não o político. É cada um que faz a diferença. E eu nada mais venho a fazer do que fazer a minha parte como cidadão em ser pré-candidato novamente e também ser a voz dessas pessoas que acreditaram em nós em 2020, que acreditaram em nós ano passado e espero que continue acreditando na gente até ano que vem. Fabrício Binho, aqui em Birimbau, como todas as cidades do Brasil, na grande maioria, são comandadas por grupos políticos, né? Temos a atual prefeita Tânia Marli Yoshida, que está no poder aí no seu 4º mandato, e temos a ex-prefeita Normélia Correia, 2 mandatos, inclusive na eleição passada, o candidato dela apoiado, o Tony Joãozinho, ficou em 2º, você ficou em 3º. E aí, como você vai conseguir manter a sua candidatura, mesmo com esses 2 grupos? Aí, a ex-prefeita ainda não veio a público falar que é candidata, mas não para. A gente vê nas redes sociais, está aniversário ali, está em velório ali, está um evento ali, está lá a ex-prefeita Normélia. E tudo indica que ela será candidata também. E aí, como é essa questão, para você tentar criar um... Como eu acabei de falar no início, e gosto de repetir para que todos possam nos ouvir, eu vim em 2019, 2020, nessa caminhada de disputar a eleição, justamente defendendo o contrário, né? Não cheguei em 2020 e não estou aqui hoje representando um grupo político. Esse antagonismo, essa polarização, nada tem a contribuir para o processo político e para uma gestão efetiva. Então, foi isso que eu vim fazer. E fizemos muito bem. Foram 7 candidatos. Fui desacreditado por muitos políticos, e gosto de ressalvar aqui, fui desacreditado por muitos políticos. Por quê? Porque eu não me considero político. Eu me considero um eleitor, um cidadão, assim como todos que estão nos escutando agora. E foi essa mensagem que eu vim trazer. A gente precisa acreditar que vai ter pessoas realmente com capacidade técnica, com compromisso, com coerência, com verdade, para trazer um projeto de gestão para a cidade, e não um projeto de grupo político. Porque o que é um grupo político? São pessoas que, infelizmente, hoje, no cenário nacional, se unem para entrar na prefeitura, para entrar no governo, para entrar na nação, no ente federativo, não para gerir. E a gente precisa falar hoje de gestão, e foi isso que a gente veio fazer, foi essa mensagem que nós viemos trazer para as pessoas. Eu costumava dizer, e costumo dizer até hoje, e vou dizer ano que vem, o nosso lado é Birimbau, o nosso lado não é lado A, não é lado B, não é lado C, e foi isso que nos trouxe num papel de bastante relevância no cenário de 2020,
e nos deu coragem para continuar. Volto a dizer, né, foram 7 candidatos, tiveram outros prefeituráveis aí que já tinham carreira política, e nós conseguimos galgar uma posição de destaque. Por quê? Porque as pessoas acreditaram. E é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que olhar para o eleitor. A gente não tem que olhar para o grupo. A gente tem que olhar para o eleitor. Quem está ali no dia a dia, na cozinha, na rua, no volante, né, na roça, é o eleitor. E a gente não olha para o eleitor. Né? A gente costuma dizer, grupo político satisfaz entre eles. Né? Divide o pão, ganha, divide a pizza e fica tudo certo durante 4 anos. Binho não veio aqui em 2020, não virá em 2024 defendendo um grupo, virá defendendo pessoas, as pessoas que acreditaram e que continuam acreditando que a mudança de comportamento na política pode existir, porque a gente está muito mal acostumado, infelizmente, né, Ivan e Admário, infelizmente a gente está muito mal acostumado com a realidade política que a gente vive no país, todo dia denúncia daquilo, todo dia insatisfação disso, e às vezes a gente pede essa perspectiva de mudança, mas se a gente não participar, como é que vai mudar? Então, é isso que eu defendo. A política só muda se a gente acreditar que o poder é do eleitor, não do político. Nosso Bom Sertanejo, fica à vontade. Estamos transmitindo também aqui a sua entrevista pelo nosso canal do programa, Ivan Costa, Panorama Geral. O pessoal do canal vai ouvir sua voz. Pode fazer pergunta também ao nosso pré-candidato Binho de Laércio. Boa tarde, Binho. Prazer revê-lo, né? Já que no início da campanha, né? Nós entrevistamos ele. 2019, né? Isso, nós entrevistamos ele aqui no programa Coisa Viu. E, Binho, o Ministério da Defesa está preparando uma PEC aí, digamos, entre aspas, a famosa porta giratória, né? Para barrar militares a concorrer cargos públicos. O que é que você acha disso aí? Admário, aproveitando as pessoas também, eu sou formado em Direito, né? Além de ser policial militar. E eu poderia aqui passar 1 hora discussando sobre isso com bastante tranquilidade, mas para tentar sintetizar, a gente vem de uma Constituição Federal de 88, que é a primeira Constituição democrática, né? No nosso país. E o que é que essa Constituição fez? Não, a gente está terminando o militarismo aqui, a gente tem que barrar o militar. E aí o que é que acontece? De lá para cá não se veio nenhum tratamento específico quanto a isso. Né? Ninguém olhou para a ala desse cidadão que é militar. A comunidade, infelizmente, costuma falar militar, mas não fala do cidadão que é militar. O cidadão repleto de direito, de votar, de ser votado igual a todas as pessoas. Então, a única coisa que eu posso te dizer para te sintetizar é que eu sou totalmente contra, desde lá. Eu acho que precisa haver uma reforma constitucional para permitir que todo eleitor possa votar e ser votado. Eu não vejo razão por que evitar que um médico seja candidato, que um porteiro seja candidato, que um advogado seja candidato e que um policial seja candidato, que um chefe do exército seja candidato. Não vejo por quê. Entendeu, Admário? Qual a razão para isso? Historicamente, eu te digo, historicamente, porque a gente veio, como eu falei há pouco, a gente veio de uma herança do militarismo, e lá em 88, quando fizemos a Constituição, nós quisemos fechar a porta. Mas de lá para cá, a gente tem mais de 30 anos num país democrático, a gente não parou para analisar, infelizmente, de forma real, essa situação. E aí veio Bolsonaro, em 2018, com aquela ideia de polícia, que o cara é capitão do exército, e aí quem era contra estigmatizou a ideia de que quem era militar era Bolsonaro. E quem era militar defendia Bolsonaro. E aí veio essa ala agora toda da esquerda, né, do PT, que ganhou, e diz, como? Aí que vem um problema político que a gente falou de grupo na estante. Como a ala militar ganhou bastante representatividade, hoje a gente tem que fechar a porta de novo. E eu vejo com muito maus olhos isso, entendeu, Admário? Porque quem vota é o eleitor, não é o político que tem que decidir quem pode e quem não pode ser candidato. É o eleitor que vai decidir. E é isso que me entristece, isso que me deixa preocupado, e eu sou totalmente contra. Volto a dizer, volto a enfatizar, para não entrar nessa seara de Bolsonaro e Lula. Eu sou a favor de que todo cidadão, indistintamente da função que ele exerça, ele possa votar e ser votado. Não há razão específica para você me dizer hoje
porque um militar, porque um policial civil pode ser candidato e porque um médico não pode ser candidato, porque um médico, um professor, um dentista pode. Ok, ô Binho, nas eleições passadas, né, você ficou em terceiro, você teve 1.084 votos, foram 5 candidatos. O que você fez, o que você está fazendo para a sua popularidade aumentar? Admário, foram 7 candidatos, deixa eu coçar um pouquinho para mim, né? Foram Foram 7, Sete candidatos. Foram Verdade, 7 candidatos, verdade. Admário, e assim, eu destaco a minha posição naquela eleição, não por Binho, mas pela mensagem que o nosso projeto levou. Né? Ali não era a imagem de Binho, é a imagem de um projeto em que as pessoas se sentiram familiarizadas. Porque as pessoas querem acreditar, Mário, que a política pode ser diferente. Na verdade, as pessoas querem que a política seja diferente. O processo político que dificulta isso, porque vende a ideia de que é grupo A e grupo B, como o Ivan falou, oposição, situação. Lá na frente você paga a gente para fazer zoada na rua, então o povo acha que fulano está forte e você está fraco. Né? Mas o que é que levou a gente naquela posição de destaque, Admário? Sinceridade, cumplicidade, humildade e coragem. Primeiro, coragem para não se submergir àquelas pessoas que diziam a todo momento que ali não era espaço para você. Por que não era espaço para Binho? Porque Binho não é político. Então, político não quer que o cidadão esteja ali opinando, decidindo, vendo como é que realmente as coisas funcionam. E foi essa mensagem que nós fomos levar para as ruas. Eu não mudei meu jeito de ser, meu jeito de vestir, meu jeito de falar, para tentar vender a ideia de que eu sou um cara bom. Né? Passei a vida lá na pré-campanha em 2019 e de 2020 para cá, Admário, sendo a mesma pessoa que eu sou há 37 anos, morador de Birimbau, nascido e criado, com toda a minha família aqui na L Curitiba, com toda a minha carreira profissional também aqui em Birimbau. E é isso que eu venho trazendo de lá para cá. Né? Eu não preciso mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de me relacionar com as pessoas para vender a ideia de que eu sou um político, porque eu não sou. Quem continuar acreditando em Binho, quem votar em Binho, quem tiver esperança de que talvez Binho possa representá-lo, vai continuar acreditando no nosso projeto. Só deixar claro para nossos ouvintes que nós não estamos antecipando campanha aqui. Pelo amor de Deus, certeza. que tem a turma da lacração, o mimimi, né? Não estamos colocando ideias, né? Isso. Como o Binho foi convidado, os outros que estão aí, né, dizendo que é pré-candidato, também serão candidatos, ou serão convidados. Com certeza. Tanto, como eu falei ontem, né, vamos convidar a atual prefeita, Tânia Yoshida, Normélia, ex-prefeita, e Juliene, também, que é pré-candidata a prefeita nas eleições do ano vindouro. Binho, se pregou muito isso na eleição passada, uma união entre você e Juliene. E para esse ano, pode acontecer essa união, já que vocês vêm com essa força aí da renovação, né? Da renovação política de Conceição do Jacuípe. Com certeza. Muitas pessoas criticaram na eleição passada, muitas pessoas políticas, não o eleitor. Muitas pessoas políticas criticaram na eleição passada o fato de haver vários candidatos, né? Foram 7 candidatos. E eu, Ivan, assim como Juliene, Júnior, Pastor Gilson e Vitor, eu defendo a ideia de que precisa haver opções para que o eleitor possa efetivamente decidir de forma consciente quem ele entende que é uma melhor pessoa para gerir a cidade. Então, naquele momento, essas candidaturas eu considero que para o processo político de Birimbau foi bastante importante. Foi a primeira vez que houve uma quantidade de eleitor ou de candidatos tão grande na eleição de Birimbau. E o que é que a gente traz para 2024? O mesmo processo de diálogo que a gente tinha em 2020. Hoje eu não me considero inimigo político nem social de ninguém, nem de Tânia Yoshida, nem de Normélia, nem de Juliene, nem de Júnior, nem de Vitor, nem de Pastor Gilson. E assim como eu estava aberto ao diálogo, assim como eu dialoguei na eleição passada com todas essas pessoas, eu tenho com bastante tranquilidade e convicção que nós precisamos dialogar para 2024. E para essa ala de renovação, que foi a que você me perguntou, Ivan, eu percebo que esse diálogo se mostra mais importante. Por quê? Porque a renovação política em 2020 ganhou um espaço muito grande. A gente tem ali mais de 3 mil eleitores na eleição passada que não votaram nos grupos tradicionais, por assim dizer.
né? Nem na situação, nem na oposição convencional. Então, é uma quantidade de eleitor muito grande que disse assim, ó, eu não quero mais essa historinha de grupo A e grupo B. Então, para quem vem com essa perspectiva de defender o processo de renovação política no ano que vem em Berimbau, logicamente tem que vir disposto a dialogar, a conversar, a convergir, a se unir, e eu, com toda certeza, estou disposto para isso. E espero que esse diálogo esteja aberto, que a gente possa efetivamente contribuir dessa forma para que o cidadão sinta esse processo mais forte. Para a eleição falta 1 ano e 6 meses, aproximadamente. Certamente você vai receber convites aí dos grupos tradicionais para compor a chapa. Se isso acontecer, pode você dialogar com tanto a situação Tânia Uchida como a oposição, já que você falou aí de Juliene, e aqui também eu aplico a pergunta. Aqui os grupos, principalmente o pessoal da política, comenta, se dividir, que a atual prefeita Tânia Uchida, ela tem uma força imensa, né? Tanto que ela está no seu 4º mandato. Se sair muitos candidatos, ela pode ganhar novamente. O que você pensa em relação a isso aí? Pode ter essa união? E se as forças políticas lhe chamar para compor a chapa até mesmo de vice, você também senta com a ex-prefeita e a atual prefeita? Como eu falei há pouco, Ivan, eu, em 2020, estava aberto ao diálogo, conversei com todas essas figuras que você citou e tenho total disposição para dialogar novamente, porque o processo político ele é feito de diálogo. A gente não tem por que não dialogar, não tem por que não dialogar com a atual prefeita, não tem por que não dialogar com a ex-prefeita. Agora, lógico, convicto daquilo que a gente acredita no processo político. A gente não vem aqui para se submeter à vontade, ao interesse pessoal de um grupo, ou de uma pessoa de um grupo, mas sim defender aquilo que a gente acredita. E se, de repente, a gente enxergar que dentro de um processo a gente pode galgar efetividade naquilo que a gente acredita, por que não convergir? Mas é um processo de diálogo. E em relação ao que você perguntou, da atual prefeita, né? De vir novamente, se dividir, que ela facilita pode ganhar e tal. Novamente. Eu, particularmente, Ivan, como eu não tenho herança política, eu costumo dizer às pessoas que eu não me considero político. Tem gente que na rua, Admário, que fala, você é político. Eu falo, não, eu não sou, eu sou eleitor, igual a você. A diferença é que eu acredito que só muda com a gente, eu venho fazendo a minha parte. Né? Eu não venho preocupado hoje, Ivan, com quantos candidatos irão ter e com quem vai ser. Porque eu não me considero que eu estarei disputando com alguém. Eu estarei trazendo o nosso nome, trazendo a nossa ideia para que as pessoas possam avaliar. Isso é uma satisfação social imensa, porque muitas pessoas como eu acreditam que o povo tem que ter o poder de decisão, de escolha. E hoje eu vou para uma pré-campanha novamente, preocupado em dar a oportunidade de escolha às pessoas e não disputar com X ou Y. Ô, Binho, nas últimas eleições para deputado, recente, né? Você escolheu um nome para deputado estadual, né? Inserido com um grupo, claro, inclusive com o vereador Marcelo. Escolheu também um candidato a deputado federal. Teve uma votação, até uma votação expressa aqui no município, tanto para o estadual como para o federal. E isso lhe incentiva, lhe deu mais força para você decidir a ser pré-candidato a prefeito? Gostei do seu comentário agora, Admário. O que acontece? Como eu falei com o Ivan mais cedo, que nós não representamos grupos políticos, e sim nós representamos pessoas, a candidatura de 2022 de deputado nos fortaleceu imensuravelmente. Eu acho que poderia assim, até botar na balança e dizer que nos fortaleceu tanto quanto na eleição de 2020. Por que, Admário? A gente trazer alguns nomes para a cidade, né? Que tem esse compromisso de nos ajudar a trazer melhorias para a nossa cidade. E ter uma votação expressiva demonstra que as pessoas já enxergam em você essa representatividade. Né? Pablo Roberto com Marcelo, Raimundo, tantas outras pessoas, Dona Ângela, Chileng, tantas outras pessoas, Zefinha da Rifa, que acreditaram no projeto, acreditaram na ideia, conseguiu uma votação bastante expressiva na cidade. Para quem não sabe até, Pablo Roberto foi o terceiro mais votado em Berimbau, né? Foi mais bem votado do que o candidato da ex-gestora, que tem aí 8 anos de prefeitura, e nós conseguimos dar mais representatividade
a um candidato. Então, isso para a gente é uma força imensurável. Da mesma forma, Birimbau foi a quarta cidade na Bahia em que Pablo Roberto foi mais votado. A quarta cidade na Bahia. E isso eu cobrei a ele lá, viu, Admário, quando eu cheguei lá. Então, assim, para o que você perguntou, cara, nos fortalece e muito, porque vocês que têm uma experiência política muito maior do que eu, têm convicção de que você conseguir transferir voto para outra pessoa em virtude da sua representatividade é muito difícil. Então, como a gente chegou ali naquele local de destaque também ano passado, demonstra que a gente está no caminho certo, porque a gente vem falando a mesma língua do povo. Qual é a mesma língua do povo, Admário? Não ser falso, não prometer o que você não pode cumprir, não mudar sua rotina de vida para vender uma imagem às pessoas. E é isso que a gente continua a fazer, sendo a mesma pessoa e defendendo a coerência. Porque se hoje você pegar meu discurso de 2019, Admário, você Está vai ver gravado muita aqui coisa, na sabatina. Você vai ver muita coisa que eu falei aqui hoje de novo. Ô Binho, você citou aí várias vezes que não é político, né? Que você é um eleitor que não é político. Mas com essa votação expressiva que o deputado Pablo teve, pode-se afirmar hoje que Binho, nas próximas eleições, sendo candidato, tem um padrinho? Padrinho, eu não diria isso não, Admário, porque a construção que nós tivemos foram construção feitas por pessoas, né? A candidatura de Pablo, a eleição de Pablo, foi fruto disso. Então, não poderia dizer que eu teria um padrinho, eu teria um parceiro que foi muito bem votado na cidade. Nossa conversa que nós tivemos há 3 semanas foi voltada para isso, de que Birimbau foi a quarta cidade que ele foi mais bem votado e que eu preciso dele para responder essa representatividade que a comunidade acreditou, sabe? Então, não costumo dizer, não diria que eu teria um padrinho, porque padrinho eu vim naquela ideia de que, não, foi o cara que lhe colocou aqui, né? Quem me colocou aqui foram as pessoas comuns que estão nos escutando agora em casa. Pablo é um deputado fruto disso, que acreditou na gente, e a gente também acreditou nele, que é um cara de bastante compromisso. No nosso diálogo desse ano foi justamente com essa ideia de que ele possa, nesse ano de 2023, dentro das verbas impositivas ali do governo do Estado, destinar alguma verba para o município, para quê? Para responder ao eleitor que votou e acreditou. Então, eu diria que nós teremos um grande parceiro, um grande amigo de Birimbau, que está lá também, olhando e representando a gente. Vamos agora para a parte política, análise da atual prefeita Tânia Yoshida. Está aí há 2 anos e 4 meses. Qual a sua avaliação que você faz desse 4º mandato dela até o momento? Ivan, como você mesmo falou, são 4 mandatos, né? A gente observa que a postura de gestão não é adequada para a realidade do município. Não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é péssimo, não estou dizendo que é bom. A atual prefeita tem uma experiência muito grande com a prefeitura, né? 4º mandato. Contudo, a cidade de hoje não é a cidade de 99. Então, eu costumo dizer, eu acredito que pode melhorar em muita coisa. Ainda tem 1 ano e meio, então não vou aqui ser injusto em dizer que o mandato não vai ser bom, não vai ser médio, não vai ser excelente, porque ainda tem 1 ano e meio. Mas a gente esperava que Birimbau pudesse ter muito mais. Mas para Birimbau ter muito mais, precisa ter mudança de comportamento político. E eu não tinha como esperar a mudança de comportamento político de uma gestão que vem, de um grupo que vem para a 4ª gestão. Entendeu? Acho que Birimbau hoje peca nesse sentido. É uma cidade que pulsa crescimento, é uma cidade que pulsa prosperidade, mas a gente precisa de uma gestão que olhe para o futuro, não olhe para o presente. E hoje, infelizmente, a gente vive, pelo menos eu, enxergo uma gestão que vive apagando fogueira, apagando fogo, apagando incêndio. Alguém reclama, vai lá e faz. Alguém critica, vai lá e faz. E a gente não vê uma gestão preocupada com o futuro. E é por isso que a gente está aqui, né, defendendo um modelo de gestão que seja mais efetivo, que olhe mais para o zelo com o dinheiro público, que olhe mais para as demandas para a cidade e olhe para o crescimento da cidade. Não olhar para o ano de 2023, olhar para 2025, 2028, 2030, independente de quem esteja ali.
Binho, você, durante a sua campanha passada, você sempre pregou que precisava de mudanças no município. Você falava da atual gestão, não falando mal, mas tentando corrigir algumas coisas, e lembrava também da gestão passada, que hoje é atual. Lhe surpreendeu o vereador Marcelo, que foi eleito no seu palanque, hoje ser do lado da situação? Com certeza, Admário, foi uma decisão que eu particularmente não esperava, né? A gente vem fazendo um processo de construção e quando a gente se filia, quando a gente se une, né, no partido, qual o primeiro princípio da união? Quando você vai sair candidato, né? Até para o eleitor aí que está nos ouvindo, qual o primeiro princípio da união? Pensamentos iguais, né? Você não vai sair candidato num partido de direita se você for esquerda. Você não vai sair no partido de esquerda se você for direita, né? Você não vai sair a favor de Binho se você for contra Binho, né? Então, a primeira ideia que nos une são os pensamentos iguais, né? E realmente a gente esperava, o Marcelo teve uma votação bastante expressiva, porque foi uma pessoa desacreditada pelos políticos também, assim como eu. Então, a identidade era muito próxima, né? Tanto do candidato a prefeito quanto do candidato a vereador. E, naquele momento, a gente esperava que a gente tivesse um nome ali para representar essa ideia. Não é para representar Binho, porque, como eu falei aqui neste instante, não estou aqui para exaltar Binho, estou aqui para exaltar o eleitor que acreditou. Então, naquele momento ali, eu esperava que houvesse uma pessoa para representar a ideia do eleitor que acreditou em Marcelo, que acreditou em Binho, que acreditou naquele grupo que vinha defendendo o processo de renovação política. Então, eu achei muito precoce. Eu achei muito precoce e a gente não teve um poder de voz na primeira sessão de vereança em 2021. Mas, contudo, faço a ressalva que essa aqui é uma questão política, não é uma questão de amizade. Marcelo continua sendo meu amigo, não prego inimizade política com ninguém, mesmo que seja meu opositor ali naquele momento de candidatura, como foi em 2020, com algumas pessoas, mas aquilo ali é um momento. A gente está ali divergindo e falando de ideias, não de pessoas, né? Então, Marcelo hoje é uma pessoa que continua meu amigo, muito amigo. A gente conversa muito sobre política, mas em relação a isso que você me perguntou, a gente esperava, e acredito que muitas pessoas também esperavam, que a gente tivesse um nome para representar a ideia do projeto, entendeu? E, infelizmente, foi muito precoce essa destinação dele para a atual gestão, mas trato com bastante respeito, porque nós não viemos na política para decidir por outras, né? A gente vem defendendo a ideia de democratização, de liberdade, então ele com certeza é livre para fazer suas escolhas e a gente tem que respeitar e esperar que ele continue representando de alguma forma essas pessoas que acreditaram nele. Ele está no mesmo partido que o seu. E para 2024, Binho, e se ele lhe procurar, você mantém ele no seu grupo para disputar uma vaga na vereança, a reeleição dele? Pronto. Como eu te falei, o diálogo entre Marcelo de amizade ainda continua de forma 100%, né? Para essa questão de partido, vocês bem sabem que existe esse propósito da proporcional e da majoritária, né? Hoje, Marcelo faz parte da bancada de situação. Então, o que a gente espera é que ele permaneça lá. Não estou querendo dizer que, se houver um diálogo, ele pode estar conosco aqui. Mas isso é um processo de construção. Por quê? Porque existem tantas outras pessoas, existem tantas outras ideias que a gente precisa se familiarizar. Como eu falei para Admário no instante, o primeiro princípio, a primeira ideia que une as pessoas são os pensamentos iguais. Então, se hoje Marcelo compõe a bancada da situação, acredito eu que ele, com certeza, ano que vem, vai continuar compondo, né? Porque hoje ele acredita nesse modelo que está aí posto. Por estar lá, acredito também que não galga mudança, né? Mas, daqui para lá, tem muita coisa para acontecer, tem muita conversa para rolar. E como eu trato a proporcional de forma bastante distinta, por quê? Porque existe um projeto para o executivo e um projeto para o legislativo. Eu não posso trazer pessoas para ser candidato pensando em Binho. Eu tenho que trazer pessoas para ser candidato a vereador pensando na cidade. Então, a gente tem que tratar dessa situação com bastante zelo. Então, hoje, eu posso dizer com bastante tranquilidade que Marcelo pode estar conosco ano que vem e pode não estar também. Mas isso é um processo de construção que, naturalmente, vai acontecer com o tempo. Você continua no Rede, pretende disputar
a eleição no ano que vem nesse mesmo partido ou pretende mudar? Ivan, hoje a gente continua no Rede, né? Temos aí conversas com mais de 2 partidos, né, que a gente prefere não tocar no momento, mas pode ser que saiamos candidato no Rede e pode ser que saiamos também em outros partidos. Até porque a janela não abriu ainda, né? Exatamente. Ok. Alguma pergunta, meu bom sertanejo? Tranquilo, tá de boa. Eu também estou satisfeito. Algo mais, Binho, que eu e nosso bom sertanejo Edmário Reis não perguntamos a você, você querer acrescentar os nossos microfones. Deixa só. Sim. Lembrou? Agora, falando sobre o vereador Marcelo, ele disse que o Marcelo possivelmente ficará, né, na situação. Então, possivelmente sairá, né, do Rede, ele vai esperar abrir a janela, mas saiu alguns burburinhos nos corredores da cidade que, com a eleição de Pablo, houve arranhões entre você e Marcelo. É como se tivesse uma disputa entre você e ele, quem deu mais votos. Aconteceu isso mesmo, Binho? Ô, Admário, faz parte da política burburinho, né? Até porque é política. Por que faz parte? Porque se nós não tivéssemos conseguido uma votação expressiva, ninguém falaria. Então, na verdade, isso aí é fruto do processo vitorioso que nós caminhamos juntos. Então, as pessoas, muitas vezes, não conseguem diferenciar isso na política, Admário. Marcelo e Binho foram candidatos juntos em 2020. Marcelo foi para a bancada de situação em 2021 e Marcelo e Binho esteve juntos, sim, na eleição. Qual o problema disso? Né? Nós buscamos uma pessoa, tivemos familiaridade com a pessoa que a gente sentiu que poderia representar a cidade e por isso nós estivemos juntos. Como o processo foi bom, aí rola o burburinho, rola o ciúme, rola o fuxico, sabe? Até porque não foi fruto de Marcelo e de Binho, né? Foi fruto de várias outras pessoas que estiveram conosco, como falei no início. Não vou nem falar mais nomes para não esquecer o nome de alguém, né? Foi um grupo. Entendeu? Mas infelizmente felizmente Faz parte. o burburinho faz parte, porque assim como nós fomos bem votados em 2020, tanto eu quanto ele, rolou burburinho também, rolou conversa, né? E nesse ano de 2022, se nós não tivéssemos conseguido essa posição de destaque municipal para a votação de Pablo, tenho certeza que ninguém falaria nem de Binho nem de Marcelo. Para finalizar, eu me lembrei aqui, que nota você dá à administração da prefeita Tânia Yoshida? Eu lembro que aqui Gil da Agricultura teve aqui ano passado. Que nota é, Gil? Nota, ele contou lá, ele deu uma nota bem baixa. Agora eu quero ver a nota de Binho. Nota para passar, 6. 6. A nota boa, né, meu bom sertanejo? Sim. Mediana. Ao momento tá bom. Binho, um forte abraço, um abraço ao nosso povo aí no canal que vai assistir essa entrevista depois aí, né? Acene aí para o povo no canal Ivan Costa, Panorama Geral no YouTube. Essa entrevista vai estar lá publicada e o pessoal vai lá assistindo, né? E parabéns para Binho, porque aqui ele não escorregou não. Não, a gente pergunta e ele responde na lata. Algo mais que você quer acrescentar aos microfones? Fique à vontade. Somente agradecer, Ivan Costa e Admário, pelo espaço, ao programa Panorama Geral, à Educadora FM, ao ouvinte que está aí nos acompanhando, e dizer para vocês, é muito satisfatório estar aqui, chegando na casa de pessoas que acreditaram na gente, pessoas até que também não votaram na gente, mas tem aí dentro essa convicçãozinha que a mudança na política é difícil, mas só acontece na gente, e dizer que continue acreditando. Não estou aqui por satisfação pessoal, estou aqui por satisfação social, em trazer às pessoas uma palavra de esperança, uma palavra de coragem, e dizer que a nossa cidade é uma cidade, como eu já disse há pouco, pulsa prosperidade, pulsa crescimento, mas precisa de uma gestão mais efetiva. E isso só vai vir quando nós, eleitores, buscarmos pessoas que estejam capacitadas para gerir, não pessoas capacitadas para tomar conta de grupo. E é isso que nos pulsa, é isso que nos incentiva a continuar acreditando e tenha certeza nessas pessoas que acreditaram na gente, que a gente está aqui hoje representando isso. Forte abraço. Valeu, um abraço ao povo do canal, do Ivan Costa, até a próxima. Vamos ao intervalo, a gente volta já já para finalizar o programa Panorama Geral de hoje.